Olha só, a gente conseguiu aqui restabelecer a nossa conexão com o nosso querido convidado do dia, Ricardo Vasconcelos, que é advogado especialista em direito civil e internacional. Boa tarde, doutor Ricardo Vasconcelos, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Muito obrigada pela presença aqui no nosso jornal, pela disponibilidade do seu tempo. Doutor Ricardo, nós gostaríamos de ouvir o senhor a respeito do ponto de vista jurídico em relação à lei Magnitsky e essa ação no Congresso americano que ela pode efetivamente atingir aqui o nosso Congresso brasileiro e atingir aqui esses abusos de autoridades que são cometidos principalmente na figura do Alexandre de Moraes. Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder explicar essa situação. Em relação a essas violações internacionais, a lei Magnitsky é uma lei de 2016. Ela é a respeito de um advogado russo que foi torturado e morreu na cadeia, e por isso o nome dessa lei foi dada a esse advogado, em homenagem a esse advogado. Essa lei, ela promove através do Poder Executivo. Quem solicita a utilização pode ser o Congresso americano, através do artigo 1º da seção 8, o capítulo 10 da Constituição americana, né, com o artigo 1º, diz respeito ao poder do Congresso, e ele solicita ao Poder Executivo e também à Secretaria de Estado que sejam aplicadas a possibilidade de sanções internacionais na área financeira e econômica. Seria uma morte financeira em relação aos atos praticados que violem direitos humanos, que violem situações de tortura, situações de espancamento, situações que violem também o direito econômico, também é um direito humano. Você, por exemplo, bloquear acessos, como tem, por exemplo, vários, meu cliente está com os bens dele bloqueados desde 2022 no Brasil, Oswaldo Eustáquio, e a filha dele com os bens bloqueados desde 2023. Isso também é uma violação de direitos humanos. Você não pode bloquear o direito de subsistência da pessoa. Então, o que essa lei faz? Ela atua exclusivamente nos poderes dos Estados Unidos, você violando os artigos da Constituição americana, você violando a primeira emenda, a liberdade de expressão, você violando o direito, por exemplo, econômico da pessoa, você, através de atos ilegais, como uma ordem ilegal dada por um magistrado que não tenha imparcialidade, um ato que não tenha probable cause, não tem uma causa provável, é apenas uma suposição. Esse tipo de ato não é permitido aqui nos Estados Unidos. Então, você tem como bloquear cidadãos americanos como Elon Musk, Jason Miller, como o dono do Rumble e o próprio Donald Trump, tem como solicitar a aplicação dessa legislação. Essa legislação impõe um bloqueio financeiro de todas aquelas finanças que aquela pessoa tem com companhias americanas. Então, veja bem o que é isso. Se você tem um cartão da American Express, fica bloqueado sua utilização no mundo inteiro. Se você tem, por exemplo, alguma coisa com American Airlines, fica bloqueado, você não pode usar. E qualquer país que você tenha alguma relação de comércio com os Estados Unidos e você tenha um cartão, um banco, Bank of Boston, por exemplo, você não pode usar. Você não pode fazer contrato com empresas americanas. Chama-se uma morte financeira. É isso que a lei aplica. Mas, fora isso, há outras legislações que não foram tocadas ainda por outras pessoas. Violações de direitos humanos que violam, por exemplo, direitos de americanos que foram violados seus outros direitos, como eu falei, e elas podem ser também jogadas para outras legislações, como o Torts Act, e pode sim punir cidadão estrangeiro, porque o americano
ele pode entrar com uma ação, tanto criminal quanto civil, contra um não cidadão americano aqui nos Estados Unidos. Eu sou cidadão, eu nasci aqui nos Estados Unidos. Doutor Vasconcelos, enquanto o senhor falava, me surgiu mais duas questões aqui. A primeira em relação ao seu cliente. O senhor é advogado do Oswaldo Eustáquio e da filha dele também, que é menor de idade, inclusive. É importante que a audiência tenha isso em mente, porque ano passado nós vimos que teve aquela operação bastante estranha, para dizer o mínimo, da PF, justamente na casa da esposa e da filha do Oswaldo, né? Ela alegou ali que teve uma violência, inclusive as viaturas chegaram sem identificação de que era da PF quando fizeram, né, aquela busca e apreensão, sabe-se lá em quê. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse caso, a respeito de como anda o processo do seu cliente, Oswaldo Eustáquio, e como o senhor está nos Estados Unidos, né, e sabe muito bem aí da liberdade de expressão, dessas coisas todas. Eu gostaria que o senhor avaliasse aqui para a gente, contasse aqui para a nossa audiência em relação a como está na imprensa, se tem reverberado na imprensa americana esse caso aqui do Brasil. A gente também tem mais um caso da Flávia Magalhães, né, que descobriu por um acaso que tinha um mandado contra ela de prisão e, enfim, a história dela também parece, assim, uma coisa inacreditável, surreal, de que esteja acontecendo dentro da realidade brasileira. Então, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito do seu cliente e também a respeito dessa reverberação aí na imprensa americana em relação à ditadura que é imposta pelo Alexandre de Moraes aqui ao nosso país. Bom, primeiramente, informar que eu sou advogado de Oswaldo Eustáquio desde 2020, no qual ele foi preso por um inquérito criado pela Resolução 64 do Supremo Tribunal Federal, que não tem competência para atuar contra cidadão comum, apenas aquelas pessoas que têm foro privilegiado e que atuam perante o Supremo Tribunal Federal. Não tem, o Supremo Tribunal entrou com esse inquérito, do qual, pelo artigo 129, deveria ser função do Procurador-Geral da República e não de um ministro. Aliás, quando um procurador diz que o processo não pode continuar, automaticamente, pela lei processual, tem que se acabar, exceto quando se trata de uma ação que venha do Supremo Tribunal Federal, que vai contra a Constituição Federal nesse sentido. E o que acontece? O caso de Oswaldo Eustáquio, ele ficou por 3 vezes, ele foi preso dentro desse processo, desse inquérito, não chegou a ser indiciado, não chegou a ter nenhum crime cometido, ele foi absolvido ao final do inquérito 4828, que eu fiz insistentemente petições para poder terminar com isso. Ele sofreu várias violências dentro da cadeia, na época, sofreu por um acidente, isso não foi provocado por agentes nem nada, ele sofreu uma queda e teve a fratura da sua coluna vertebral. Hoje tem dificuldade de voltar a andar, está tentando voltar a andar depois de 5 anos desse fato, mas ele ficou preso 1 ano, contando essa da primeira prisão temporária para as prisões domiciliares e hospitalares que ele sofreu. Até o fim do inquérito, ele ficou mais de 1 ano em custódia do Estado, ilegalmente, e foi dito como não haveria crime nem acusação formal, por 8 pareceres da Procuradoria, contrário à continuidade do inquérito. Nem processo penal foi. Esse caso, o que ocorreu? Quando ele foi solto, eu falei, não fique no Brasil, procure algum local que você esteja seguro. Primeiro ele foi ao Paraguai, lá no Paraguai nós tínhamos o salvo-conduto, então não conseguiram prendê-lo por dizer que ele estava incitando o exército contra a Suprema Corte. Isso, e foram criados esses tipos de penais que não existem em outros países, esse tipo de situação. Ele saiu de lá, foi para o México, nós entramos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2022, eu fui o primeiro advogado a entrar na Corte Interamericana e por isso que eu fui chamado para essa reunião com a Corte lá no Brasil, por causa dessa informação, dessa medida cautelar que eu solicitei em 2022. E aí, depois disso, vendo que não estava seguro, solicitei a ele, vá para a Europa, e ele escolheu ir para a Espanha. Nós fizemos lá uma solicitação
para requerimento de asilo político. Então, hoje, Oswaldo tem um requerimento há mais de um ano já, lá na Espanha, em relação à situação de perseguição política dele. Após esse fato, o Ministério da Justiça do Brasil, que é o competente para isso, mas a pedido, como a imprensa vem divulgando, foi Alexandre de Moraes solicitou extradição. Não, quem solicitou foi o ministro Lewandowski, como ministro da Justiça atual, com fatos relacionados aos atos de inquéritos. Inquéritos não são processos judiciais, tem mais esse fato. São inquéritos da Suprema Corte com acusação dele contra o Estado violento de direito e também como imputação que ele estava violando corrupção de menores, infligindo a filha dele a fazer postagens, veja bem, liberdade de expressão, postagens em relação a atos desses inquéritos ilegais, que esses inquéritos não têm legalidade, como o ministro Marco Aurélio já havia definido anteriormente, é um inquérito do fim do mundo, ele não tem legalidade nenhuma. Se você é professor de direito, vai numa faculdade, o aluno te pergunta, pode um ministro, um juiz iniciar um inquérito? Não, isso é uma função do procurador ou do promotor de justiça, definido no artigo 129 da Constituição Federal. Pode ele, através de ato dele mesmo, decidir ato que ele é vítima? Não, não pode. Então, essas exceções só se aplicam a esses inquéritos no Brasil e que você não tem acesso aos autos. Agora, a defesa do presidente Bolsonaro está vendo o que é isso. Não tem acesso, você não acessa, não consegue ser intimado, não sabe o que foi decidido e não tem acesso a todos os autos. Então, por isso que eu confio muito na Justiça da Espanha, que, através do artigo 3º, não permite a extradição de pessoas que tenham seu asilo político ser analisado ou concedido. E também, através do artigo 3º da Constituição da Interpol, que não permite que se prenda pessoas que tenham pedido de asilo, ou seja concedido ou sendo analisado. Por esse fato, nós conseguimos revogar o pedido de prisão preventiva que se fez na Espanha em relação ao Oswaldo. A 6ª Câmara Criminal, que é a autoridade máxima nesse aspecto, disse que não caberia a imputação do artigo 312 do Código Penal Brasileiro, Processo Penal Brasileiro, que seria da prisão preventiva, inclusive através do tratado de extradição, para que ele fosse cumprir pena ou inquérito, ou, no caso, processo penal no Brasil. Então, ela disse, ele tem residência fixa, não cometeu crime contra a ordem econômica, não cometeu crime contra a ordem pública, não está ameaçando a instrução criminal e nem a conveniência da instrução criminal, porque ele está na Espanha, tem endereço certo, sabido, e pode ser atingido a qualquer minuto e está à disposição da Espanha, que é um país democrático e que respeita a Constituição e os direitos. André Marcília, nós estamos com o doutor Ricardo Vasconcelos conversando conosco a respeito dessa democracia relativa que foi imposta pelo judiciário aqui ao nosso país. Sua pergunta. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Prazer falar contigo. Olha, eu queria... O Oswaldo, ele teve, de fato, inclusive, as medidas contra ele foram expandidas para além dele, né? Eu acho que essa me parece ser uma questão pontual, porque as pessoas podem passear por qualquer legislação do mundo, talvez as mais arcaicas, e não encontrarão lá algo do gênero. Você poder expandir para além da pessoa que é o alvo de uma investigação, sobretudo numa fase de inquérito, as medidas punitivas à família, né, à filha e assim por diante. Aliás, o Beccaria, no seu Dos Delitos e das Penas, é justamente isso que ele faz ao dizer que as barbaridades do direito estavam nas penas corporais e na expansão para além da pessoa apenada das medidas punitivas. A minha pergunta, eu queria um pouco que o senhor explicasse isso. Qual é a justificativa, ou qual foi a justificativa para
que as medidas contra o Eustáquio chegassem na filha, atingissem a família, o que é um absurdo para qualquer lugar do universo, para qualquer lugar que preze minimamente pela palavra direito. O que ocorre quando estava em 2023, Mariana estava postando em relação às violações que o pai dela sofreu e violações que também entraram na casa com busca e apreensão e apreenderam os celulares dos seus irmãos, apreenderam o celular da mãe, que inclusive era uma secretária de governo. Eu cheguei a ser diretor do Sistema Nacional de Cultura do Sistema Bolsonaro, trabalhei junto com a secretária da Situação Indígena de Direitos Humanos, a Sandra, que era esposa do Oswaldo. Então, eles chegaram, na época, eu já não estava mais no governo, eles chegaram a apreender o celular oficial do governo que estava com ela, sendo que a ordem, eu já como advogado, expressava que eram apenas celulares do senhor Oswaldo Eustáquio. Isso começou lá atrás já. Depois ele mandou novamente uma busca e apreensão em 23 e mandou apreender todos os materiais, porque ela estava expondo que os delegados foram na casa dela e fizeram essas buscas, né? Delegados que vocês sabem o nome, não vou aqui citar o nome, mas vocês sabem que essas pessoas estão sob investigação, então, por ordens diretas de ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, o que acontece? Já em 2023, eu peticionei solicitando a liberação das redes sociais de Mariana e da conta bancária dela, que está até hoje. Ela não pode comer um salgado numa escola porque ela não tem conta, não tem cartão. A herança que o avô deixou para ela foi bloqueada. A procuradora Lindora deu parecer pela liberação, falando que isso violaria os direitos do Estatuto da Criança e Adolescente e das convenções internacionais de proteção da criança, que de fato viola. E eu também expus isso na minha petição, todos os artigos que violam da Convenção de Proteção da Criança, desde o 1º, do 9º e do 34. Fui ditando um por um ao ministro, mas os principais foram esse: ato indigno, violação desproporcional e violação contra a dignidade, contra o estudo, contra o direito econômico da criança e violações a seus direitos psicológicos também. Tudo isso se deu ainda em 23. Lá em 24, quando ela intensificou esses atos, ela postou sobre as operações na casa dela. Então, ele determinou mais uma busca e apreensão na residência. Se não me engano, foi em agosto ou setembro, esse fato que ocorreu em 2024. Eu estava aqui nos Estados Unidos, vocês colocaram a foto do doutor Luiz Felipe, eu chamei colegas para que eles atuassem, doutora Tamiele e doutor Luiz Felipe foram acompanhar essa situação de violação que ocorreu a Mariana lá. Eu não estava presente no Brasil, mas ela me solicitou isso, o Oswaldo me solicitou, e eu solicitei subsidiei a colegas que acompanharam. Eu sei que o que eu posso dizer, que o Conselho Tutelar, ele acompanhou o fato. Eu sei que a vistoria foi feita por policiais femininos, ou seja, não foi masculino, mas mesmo assim não deixa de ser uma violação ao artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente, você expor uma situação indigna, uma criança com uma forma dessa, ter sua violação às partes íntimas. Isso ocorreu de fato. O delegado em questão, que não era o senhor Fábio Shaw, era o delegado Elias, o delegado fez um parecer dizendo o seguinte: isso é muito importante, porque essa informação somente eu e outros que têm acesso a isso sabem. O delegado disse que Mariana não era alvo dessa operação. Mariana não era alvo, ela era vítima, portanto, não era para se fazer
nenhuma vistoria ou busca na própria Mariana, mas por determinação superior, através do que veio pelo Supremo Tribunal Federal, policiais acataram essa ordem. Os policiais, eles estavam sob uma situação de coação, esses policiais que fizeram isso. Eu não estava presente, mas eu soube que o Conselho Tutelar foi e eles fizeram a vistoria íntima. Ela me solicitou através de uma carta para que eu a defendesse, porque o Conselho de Direitos Humanos, o Comitê de Análise de Violações aos Direitos Humanos, estava no Brasil. E eu fiz essa defesa, fiz o vídeo e expus esses fatos. E agora exponho, como houve falado, a minha liberdade de expressão. Eu, como cidadão americano, tenho meu direito de liberdade de expressão dentro da primeira emenda dos Estados Unidos. Eu tenho meu direito de não ser procurado ou processado por autos ilegais ou todo, pela emenda, 4ª emenda dos Estados Unidos. Tem que ser um magistrado neutro, não pode ser qualquer magistrado que tenha algo contra a pessoa, que ela dê uma ordem aqui nos Estados Unidos, isso não é aceito. Eu tenho direito também, pela 5ª emenda, de não ser imputado, aliás, pelo meu próprio direito de ser advogado, não ser imputado atos das minhas palavras para qualquer ato contrário que se venha a poder me incriminar pessoalmente. Eu, como cidadão americano, tenho todas essas proteções. Fora isso, o artigo também, a emenda 6ª, exige que seja julgamento justo, que a pessoa tenha direito a acesso a tudo e que formalmente seja colocado os direitos e os fatos acusados através de uma via legal, através de carta rogatória, não como fizeram no caso Rumble, fizeram no caso True Media, não pode fazer isso. Então, aqui se obedece à lei. E pelo artigo também, pela emenda 14 da Constituição americana, eu, como cidadão, tenho a proteção do meu Estado. Eu sou membro do Partido Republicano aqui, partido do presidente da República. Então, eu tenho ligação aos deputados do Partido Republicano e também tenho ligações com a Secretaria de Estado do eminente secretário Marco Rubio. Então, só falando isso quanto à minha proteção. E isso, em relação à Mariana, essas violações, elas vão contrárias ao direito e garantia dos tratados internacionais que o Brasil assinou, é signatário. Então, pode sim ser imputados esses atos através da 28 U.S.C. 1350, que são atos violadores dos direitos humanos e foram violados porque violaram-se os tratados internacionais aqui nos Estados Unidos. O que ocorreu? Eu fui ao Brasil, fiz essa defesa e eu saí do Brasil porque é um país que não me oferece nenhuma segurança jurídica, é um país que não me oferece proteção, igual estão tentando fazer com o deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não cometeu crime nenhum, está fazendo exatamente o que eu estou fazendo, que outros vieram fazer aqui com a Corte Interamericana, e entregamos todos esses dados a essas pessoas que eu falei, ao Pedro Vaca Leal, lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e além disso, aos deputados aqui, os representatives Chris Smith e Maria Elvira Salazar, e também ao Marco Rubio.